Olá, boa tarde. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça acabou há poucos minutos. Os senadores debateram o projeto que atualiza a lei de abuso de autoridade. A repórter Dinalva Ferreira acompanhou os trabalhos e traz as informações. Boa tarde, Dinalva. Houve outro pedido de vista coletiva, é isso? Olá, André, boa tarde. Sim, houve um novo pedido de vistas. O relator passou mais de 2 horas lendo o relatório dele, mas como o relatório foi modificado, houve esse pedido de vistas que foi aceito pelo presidente da comissão, senador Edson Lobão, e a votação ficou adiada para a semana que vem. Nesse novo relatório, o senador Roberto Requião acatou principalmente as sugestões que estavam no projeto do senador Randolfo Rodrigues. Boa tarde, senador. Essas sugestões do senhor são principalmente propostas que foram feitas pelo procurador Rodrigo Janot, não é isso? É na íntegra isso. É a proposta de abuso de autoridade apresentada pelo Ministério Público Federal através do Procurador-Geral da República. Ou seja, melhorou em relação ao texto anterior, mas ainda traz, o substitutivo do senador Requião ainda traz sérias ameaças à atuação, em especial do Ministério Público. Por exemplo, senador? O artigo 3º, que dispõe sobre a possibilidade de ação penal privada para o ofendido. Se esse dispositivo hoje estivesse vigente, seria impossível a Operação Lava Jato chegar nos grandes dirigentes das grandes empreiteiras e desmontar o esquema de corrupção público e privado que foi montado a partir do Estado brasileiro. Porque o artigo 3º traz uma novidade no nosso direito. Diz que a ação penal privada, que hoje é possível só para ofensa, injúria e difamação, passa a ser utilizado também contra algum membro do Ministério Público ou da magistratura. Ou seja, esse artigo 3º inibe a atuação de membros do Ministério Público. Quer dizer, mesmo tendo acatado o projeto do senhor acha que ainda vai ter muito debate na próxima reunião e ainda precisa de mudança? Principalmente nesse dispositivo que é o artigo 3º. Eu vou apresentar destaque ao artigo 3º para que seja votado em separado e vamos procurar alterar. Se não ocorrer essa alteração, lamentavelmente votaremos contra o projeto. Tá certo, senador. Muito obrigada. Votamos com você, André. Obrigado, Dinalva. A Comissão de Educação debateu o projeto de lei que prevê serviço social obrigatório para médicos recém-formados em faculdades públicas. Para o autor da proposta, a iniciativa teria efeitos positivos na formação dos profissionais e no atendimento às regiões mais carentes de atendimento. Cidades com até 30 mil habitantes receberiam por um período de 2 anos os médicos recém-formados em qualquer escola mantida pelo poder público. Essa seria uma forma de compensar o Estado pelos custos da formação de um médico. Esses jovens serão melhores médicos depois. Serão melhores médicos e serão melhores cidadãos e cidadãs. O representante do Conselho Nacional de Saúde sugeriu que a proposta fosse ampliada para todos os profissionais das outras 13 áreas da saúde. Mas especialistas lembraram que a ideia não é nova e seria de difícil execução. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, se manifestou contra a iniciativa. Com a aprovação deste projeto de lei do PLS em questão, seria mais 2 anos de serviço social obrigatório, fazendo um total de 14 anos para a formação de um urologista. Tempo demasiado longo para a formação de um especialista para um país como o nosso, carente de profissionais especializados, extremamente necessários para tratar os agravos complexos da nossa população. O debate, ao longo do tempo, tem 2 polos. O polo favorável defende a competência do poder público em estabelecer normas que garantam que no escopo da regulamentação, da fiscalização e do controle das ações e políticas de saúde no Brasil. Aqueles que são contrários, o argumento contrário é a questão de que para que esse serviço social, nesta área ou em qualquer outro, pudesse ser previsto, teria que haver uma previsão constitucional em função do princípio da gratuidade do ensino público. O que vai acontecer agora com esse projeto, senador Cristóvão Buarque? Eu vou elaborar tudo que foi debatido aqui e distribuir para os senadores na hora deles tomarem a decisão do meu projeto. Reiterar, não tem por que reiterar, mas eu tenho que informar os senadores de que é uma resistência grande
especialmente aqui no caso da Federação dos Médicos. Então eu vou informar isso e vou levar adiante uma pesquisa provocada, que essa aí é aquela natural que fica, sobre o que a opinião pública pensa desse projeto. A igualdade de direitos entre mães adotivas e biológicas deu mais um passo hoje no Senado. A estabilidade do emprego pode ser mais um benefício para mulheres que adotaram filhos. O salário e a licença maternidade já são conquistas das mães adotivas desde 2002. Agora, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a estabilidade provisória no emprego por até 5 meses. Essa garantia já está prevista na Constituição Federal, mas só às mães biológicas. O projeto, que segue agora para o plenário do Senado, estende a estabilidade para as empregadas que conquistem a guarda judicial para fins de adoção. É muito bom que a gente esteja, pouco a pouco, pautando essas questões que diz respeito principalmente à mulher, né? A família, mas a mulher principalmente, que é quem vai cuidar, quem vai se relacionar com esse novo membro da família que precisa de toda uma adaptação. E vai estimular a adoção, né? Muito pouco, 625. É que, na verdade, também o processo adotivo é muito burocrático, né? Tem que levar isso em consideração. Eu diria que os filhos adotivos necessitam até mais, porque tem a necessidade de um período para formar esse vínculo com a mãe. E muitas vezes esses filhos adotivos, eles não vêm bebezinhos, não, eles vêm já grandes e tem que ter toda uma construção dessa relação, né? E principalmente crianças que vêm de vitimização, abandono. O projeto, se aprovado no Senado, também será analisado pela Câmara dos Deputados. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou 50% dos recursos dos royalties da mineração para as áreas de saúde e educação. A proposta segue agora para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Medidas de proteção para idosos vítimas de violência doméstica e os processos e barreiras no desenvolvimento tecnológico do Brasil. Assuntos que movimentaram outras comissões na manhã desta quarta-feira. Os desafios brasileiros para o desenvolvimento tecnológico e o que vem sendo feito para o país melhorar o desempenho no ranking científico mundial. Essas e outras questões foram examinadas no debate da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os participantes apontaram soluções como a expansão dos parques tecnológicos e das incubadoras de empresas, o estímulo ao empreendedorismo, além de mais investimentos na área de energias renováveis e desenvolvimento de satélites. Quando a gente pensar num segundo satélite, ou um segundo satélite brasileiro, temos hoje a possibilidade de ter um nível de nacionalização muito maior do que nós conseguimos nesse primeiro satélite, por causa de toda essa transferência de tecnologia que houve. Temos o desenvolvimento da indústria nacional e também tivemos ganhos aí tecnológicos e estratégicos com esse satélite. Quero destacar também a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, cuja missão é fazer com o setor industrial e ter no setor industrial o mesmo impacto que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária teve na agricultura e na pecuária nacional. Então a Embrapi, ela foi recém-criada, criada há pouco tempo, e hoje já tem uma carta de projetos realizados com muito sucesso. Já são mais de 140 empresas atendidas pela Embrapi. Na Comissão de Direitos Humanos, os senadores acolheram sugestão popular para que seja concedida anistia aos ex-empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, demitidos sem justa causa pelos programas de desestatização do governo federal. A medida inclui até os servidores que receberam incentivos para deixar o serviço público. A sugestão vai tramitar agora como projeto de lei. Os senadores também aprovaram projeto que prevê medidas urgentes de proteção em casos de violência doméstica contra o idoso. Na hipótese do idoso ser vítima de violência, poderão ser concedidas medidas como afastamento do ofensor, suspensão de visitas e substituição do curador ou da entidade de abrigo. A proposição ainda prevê medidas de proteção ao idoso afetado em seu patrimônio.
Outras notícias na nossa programação ou então na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.